Olá, aqui é o professor Juan Gonçalves e na aula de hoje nós faremos uma breve introdução à Covid-19. A Covid-19, ou também chamada de doença do coronavírus de 2019, do inglês Coronavirus Disease, ela é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave do tipo 2, também conhecido pela sigla SARS-CoV-2, como mais tarde ele foi batizado. Os vírus da família coronavírus, eles possuem esse nome exatamente devido ao seu aspecto de coroa, como nós podemos observar aqui nessa figura. Esse aspecto ele é conferido graças à presença de glicoproteínas que ficam ancoradas ao envelope viral, que estão aqui mostradas em vermelho na figura. Essas glicoproteínas, elas conferem, portanto, um aspecto de coroa ao novo coronavírus, quando observado no microscópio eletrônico. Os indivíduos que são acometidos ou infectados pelo SARS-CoV-2, cerca de 80% deles, eles não desenvolvem sintomas, sendo, portanto, indivíduos assintomáticos. Ou mesmo, eles podem desenvolver um quadro mais benigno da doença, um quadro mais leve ou moderado. No entanto, cerca de 15% dessas pessoas elas podem evoluir para síndrome aguda respiratória severa, também chamada de SARS, que é o quadro mais grave e que pode levar o indivíduo à morte. A doença, desde que ela foi descoberta, em meados de dezembro de 2018, ela se espalhou para todos os continentes do mundo, portanto, fazendo com que a OMS ela decretasse no dia 11 de março de 2020 um estado de pandemia. Atualmente, dados atualizados, temos mais de 7.300.000 casos de pessoas confirmadas que foram acometidas com a Covid-19. Dentre essas, mais de 400.000 mortos já foram decretados no mundo inteiro. Nessa figura, publicada por Tang e colaboradores em 2020, ele mostra uma linha do tempo onde se demonstra os principais eventos associados à Covid-19. Por exemplo, em 30 de dezembro de 2019, foi que aconteceu o primeiro relato de uma nova doença do tipo semelhante a uma pneumonia que acometeu 27 pessoas na província de Wuhan, na China. Logo em seguida, em 7 de janeiro, foi isolado o novo coronavírus, através de estudos de biologia molecular. No dia 11 do mesmo mês, foi relatado a primeira morte, o primeiro caso que envolveu a morte por coronavírus na China. E no dia 13, aconteceu o primeiro caso fora da China, que aconteceu na Tailândia. Logo no dia 24 de janeiro, a Lancet, uma renomada revista na área médica, ela publicou as primeiras características, as características clínicas dos casos clínicos de Covid-19, que foi muito importante para a gente conhecer os principais sintomas relacionados a essa nova doença. No início de fevereiro, foi reportado a primeira morte fora da China, que aconteceu nas Filipinas. De modo que a doença ela se espalhou para vários continentes, levando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a decretar o estado de pandemia. Através desse gráfico, que demonstra o número de casos de Covid confirmados a cada 2 semanas, a partir do dia 8 de março até o dia 10 de junho de 2020, nós podemos observar que o número de casos no mundo inteiro ele continua aumentando e crescendo de uma forma exponencial. Dados atualizados, como nós já falamos no início da aula,
mais de 7.300.000 casos eles foram reportados no mundo inteiro. Esses dados eles são da CDC europeia e foram compilados pelo site Our World in Data. Dentre os continentes ao redor do mundo, nós observamos que o continente europeu ele tem reduzido o seu número de casos. Nós observamos que a Itália e a Espanha foram os principais focos, juntamente com o Reino Unido. A América do Sul e a Ásia, elas continuam aumentando ainda, enquanto que a América do Norte, ela já deu uma estagnada no crescimento, que aconteceu principalmente nos Estados Unidos. A África e a Oceania não foram observados muitos casos. A África, possivelmente, graças à subnotificação, que é muito alta nos países pobres. A partir dessa figura, nós podemos observar o número de mortes causadas por Covid-19 ao redor do mundo inteiro. Nessa figura, nós podemos perceber que o Brasil e os Estados Unidos hoje são os países que detêm o maior número de mortes no mundo inteiro, com dados atualizados do dia 9 de junho de 2020. Há de salientar que os Estados Unidos, como foi falado anteriormente, ele tem reduzido, ou ao menos ele tem estabilizado o número de casos, ao passo que no nosso país, o Brasil, esse número de casos ele continua aumentando de uma forma assustadora. Logo em seguida, nós observamos o grande número de casos também acontecendo em países como o Canadá, o México, a Rússia, a Índia e a Inglaterra. E alguns países da África que têm aumentado seus números vertiginosamente. Nessa figura, que foi publicada pela Visual Capitalist, ela mostra a história das pandemias e o número de mortes causadas pelas principais pandemias que nós sofremos ao longo da nossa história. Nós observamos que a peste negra, ela foi de fato a doença que mais causou mortes ao redor do mundo. Causou aí, estimadamente 200 milhões de mortes. Em segundo lugar, nós temos a varíola, que matou 56 milhões de pessoas, aí por volta dos anos 1520. Depois, a gripe espanhola, que aconteceu no início do século XX, que matou em torno de 40 a 50 milhões de pessoas. Logo em seguida, nós observamos aí outras doenças, como a praga de Justiniano, que aconteceu na Roma Antiga, o HIV, o AIDS, que já levou a óbito entre 25 e 35 milhões de pessoas ao redor do mundo. E nós observamos aqui embaixo o coronavírus, que na época que foi divulgada essa figura, ela possuía em torno de 8.300 mortes. No entanto, com dados atualizados, nós observamos que a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, na verdade ela deve ocupar agora a posição situada logo após as pragas gerais do século XVIII, configurando-se, portanto, a doença que mais matou pessoas a partir do século XX. A Covid-19 ultrapassou, portanto, outras doenças como a gripe suína, a febre amarela, o ebola, a MERS e o SARS, a primeira SARS, que foi causada pelo SARS-CoV do tipo 1. Lembrando que a Covid-19 ela continua matando muitas pessoas ao redor do mundo e ainda não temos uma estimativa precisa de quando esse número ele vai parar de crescer.
provavelmente isso vai acontecer somente quando surgirem as vacinas e novas formas de tratamento aí mais específicos para essa doença. Então, agora nós falaremos um pouco sobre a origem e a classificação do SARS-CoV-2. Nesse trabalho publicado por Jin e colaboradores em 2020, ele sugere que os coronavírus causadores das síndromes respiratórias modernas, como o SARS e o MERS, eles se originaram a partir de morcegos, que por sua vez, através do contato com hospedeiros intermediários, o vírus ali ele sofreu mutações e adaptações que o fizeram, portanto, serem capazes de infectarem humanos. Através de estudos de biologia molecular, foi demonstrado, ou pelo menos é o que se tem de melhores evidências, que o SARS-CoV-1 ele teve como hospedeiro intermediário a civeta, que é um mamífero típico da região asiática e que é utilizado ali como animal doméstico. Então, tem íntimo contato com humanos. Então, acredita-se que esse foi o hospedeiro intermediário que causou a primeira SARS em humanos. Já o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ele teve como origem o camelo, o Camelídeos, que possui grande contato com humanos na região do Oriente Médio. E, portanto, através dessas modificações, o coronavírus ele conseguiu passar para humanos. A origem do SARS-CoV-2 ainda é incerta, então não se sabe muito bem qual seria o seu hospedeiro intermediário. Até o momento, o que temos de dados, eles nos levam a crer que o pangolim, que é esse animal, um mamífero, que ele é bastante apreciado na culinária asiática, ele foi, de fato, o hospedeiro intermediário do SARS-CoV-2 em humanos. No entanto, há de salientar que ainda não há comprovação científica de que isso realmente aconteceu. Então, essa incerteza na origem precisa do SARS-CoV-2 levou a várias especulações no mundo inteiro. Uma das mais recentes é de que o SARS-CoV-2 ele havia sido manipulado em um laboratório chinês. Será que isso é verdade? Para responder essa resposta, Anderson, 2020, e seus colegas, eles publicaram esse trabalho na revista Nature, que, através de estudos de biologia molecular, que foi possível graças ao sequenciamento completo do genoma do SARS-CoV-2, foi possível traçar uma série de homologia com outros vírus da família coronaviridae. Então, os pesquisadores eles observaram uma grande semelhança nessas sequências de nucleotídeos que ocorre em outros coronavírus, como por exemplo aqueles que infectam pangolins, morcegos e também outros animais que são dados aí, portanto, como os hospedeiros intermediários. Então, foi acreditado a esse trabalho, então, a quebra, portanto, dessa teoria de que o vírus havia sido manipulado em laboratório. Então, segundo esses pesquisadores, eles falam que é muito improvável de que isso tenha acontecido. Um desses fatos também, que corrobora, né, com a hipótese do Anderson, né, é que o genoma dos coronavírus ele é muito grande. Na verdade, é o maior genoma dentro dos vírus que infectam humanos que nós conhecemos. Então, para quem trabalha com vírus em laboratório, sabe que é muito difícil se manipular esses tipos de vírus. Então, não é uma coisa tão simples de acontecer. Portanto, é muito mais provável de que isso tenha acontecido graças a essas modificações da sua evolução natural desse vírus. Através
desses estudos foi, portanto, possível classificar esse novo vírus como sendo pertencente da família Coronaviridae. Essa família ela é subdividida em duas subfamílias, Torovirinae e Coronavirinae. Essa subfamília ela é, portanto, subdividida em 4 gêneros, chamados de alfa, beta, gama e delta coronavírus. O que nós temos até o momento é que apenas os vírus pertencentes ao gênero alfa e beta coronavírus é que são capazes de infectar humanos. São exatamente essas espécies que estão marcadas em azul, que nós podemos observar nessa figura. O novo SARS-CoV, SARS-CoV do tipo 2, ele está, portanto, inserido no gênero beta-coronavírus, fazendo parte, portanto, da linhagem do tipo B. É interessante falar também que, dentre esses coronavírus que são capazes de infectar humanos, apenas o SARS e o MERS é que conseguem induzir um estado mais grave. Esses outros coronavírus que nós vemos aqui, H-COVID, que são os coronavírus que infectam humanos, eles promovem o que nós conhecemos como resfriados comuns, que são aquelas síndromes benignas e que praticamente não causam mortalidade nenhuma. Falando agora um pouco da estrutura do SARS-CoV-2, nós podemos observar que esses vírus eles são do tipo envelopados, eles possuem um envelope que está sendo mostrado aqui em azul. Esse envelope ele é formado por uma bicamada fosfolipídica, que é derivada do hospedeiro, da célula hospedeira. Esses vírus eles possuem em torno de 60 a 100 nanômetros, que são considerados vírus bem grandes, né, quando comparado a outros tipos de vírus. Eles possuem no seu genoma, que está sendo mostrado aqui em vermelho, é formado por RNA. Esse RNA ele é formado por uma fita simples e de sentido positivo. Esse sentido positivo ele demonstra que esse RNA ele pode ser utilizado diretamente como um RNA mensageiro, ou seja, para a tradução de proteínas dentro da célula hospedeira. O genoma do SARS-CoV-2 ele possui em torno de 29.900 pares de base. Como eu falei anteriormente, é um genoma muito grande, né? Sendo considerado aí os maiores genomas dentro dos vírus patogênicos de humanos. Aqui acima nós observamos uma figura que foi obtida através de microscopia eletrônica e posteriormente ele foi corado. Então nós podemos observar aqui, se fizermos um certo esforço, nós podemos observar, portanto, aquelas proteínas da espícula, né, do vírus que estão presentes aqui na membrana e que dão a característica de coroa desses vírus da família coronavírus. Dentre essas proteínas, nós podemos elencar aqui as principais, que são a proteína do tipo spike, ou de espinho, também conhecida como proteína S, que está aqui mostrada em amarelo, a proteína de membrana, que está inserida no envelope viral, as proteínas que formam o núcleo capsídeo, também chamado de N. Essas proteínas elas envolvem o material genético, RNA, do vírus. Também temos a proteína do envelope, também chamada de E, que pelo próprio nome ela está inserida no envelope viral. Nas próximas aulas, nós iremos nos aprofundar mais sobre a estrutura do SARS-CoV-2 e a função de cada proteína dessa. Essa é uma figura mais recente do SARS-CoV-2 que foi publicada pelo Parks e o Smith em 2020 na revista New England Journal of Medicine, onde nós podemos observar de uma forma muito bem construída o vírus SARS-CoV-2. Então nós temos uma ideia melhor aqui, uma ideia espacial do volume que ocupa essas proteínas. Então aqui nós temos novelado o RNA e suas proteínas do núcleo capsídeo. Nós temos aqui envolvendo o envelope viral, formado pela bicamada fosfolipídica, e
No exterior, nós vemos as proteínas da espícula, né, que na verdade elas são glicoproteínas. Essas glicoproteínas, como eu falei desde o início, são as que conferem essa característica de coroa no vírus. Também posso adiantar que essa proteína espícula é que ela é responsável pela ligação ao receptor na célula hospedeira, sendo também alvo das vacinas, da maioria das vacinas que estão em desenvolvimento no momento. Os indivíduos acometidos pela infecção do SARS-CoV-2, eles desenvolvem uma série de sintomas que dão a característica, portanto, da Covid-19. Dentre esses principais sintomas, que podem surgir entre 2 a 14 dias após a exposição primária ao vírus, pode ser observado calafrios, tremedeira, acompanhada de calafrios, dor muscular, dor de cabeça intensa, inflamação na garganta, a perda do paladar ou a perda do olfato, também chamado de anosmia e disgeusia, febre intensa. A febre é, de fato, o principal sintoma que é observado na maioria dos indivíduos. Além da febre, temos também tosse, uma tosse seca, não produtora de muco, e também uma dificuldade de respiração, uma dificuldade respiratória, que é acometido principalmente nos casos mais graves da doença. Esses sintomas eles foram atualizados em 27 de abril desse ano. Como foi falado anteriormente, a maioria dos indivíduos que são infectados pelo SARS-CoV-2, eles não desenvolvem sintomas, são assintomáticos, ou eles vão desenvolver sintomas mais leves do que uma pequena parte desses indivíduos. No entanto, os indivíduos que são acometidos pela forma mais grave da doença, é observado neles uma tríade de resposta. Essa tríade ela envolve eventos como imunomodulação, provocado principalmente pelo aumento da produção de citocinas anti-inflamatórias, o que a gente conhece também como tempestade de citocinas, que é uma síndrome causada pelo aumento repentino de citocinas no ambiente onde o vírus está situado, e o aumento exacerbado, como foi falado, de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas elas são produzidas por células epiteliais, macrófagos, granulócitos, mastócitos, linfócitos e os fibroblastos que se encontram ali no local onde o vírus ele desenvolve a sua infecção. Então, essa infecção ela acomete principalmente a região do epitélio pulmonar, no trato respiratório inferior, onde é observado ali na região dos bronquíolos e dos brônquios. Então, nesse tecido epitelial, o aumento exacerbado de citocinas, essa tempestade de citocinas, como é mais conhecido no termo mais clínico, é o que causa, portanto, a dificuldade respiratória, uma inflamação severa naquele tecido, fazendo, portanto, com que as trocas gasosas elas deixem de acontecer. Então, o indivíduo, ele acometido da SARS, ele não consegue mais realizar as trocas gasosas. Além disso, é observado também um dano intenso no tecido pulmonar. Nesse trabalho publicado por Blanco Melo, em 2020, publicado na revista Cell, ele compara as respostas imunológicas da Covid-19, do SARS-CoV-2, e também dos vírus comuns, que causam viroses respiratórias mais comuns. Então, o que se percebe é que o mecanismo de infecção é muito semelhante a esses vírus. Então, esses vírus eles são compostos de RNA. Ao infectarem as células, eles vão comandar a transcrição de genes. A principal diferença ela vem nos tipos de genes que são expressos, né, por esses vírus. Então, observa-se aqui nas
nos vírus respiratórios comuns, observa o aumento da expressão de citocinas e também de interferons. No entanto, um maior aumento da expressão de interferons do tipo 1 e do tipo 3, como nós podemos observar aqui pela espessura dessa seta que eu estou apontando. Já na infecção causada pelo SARS-CoV-2, o que se observa é o inverso. Então, a expressão de citocinas ela é uma forma exacerbada, como a gente observa aqui na espessura da seta, enquanto que a expressão de interferons ela é bem mais reduzida do que naquelas viroses respiratórias comuns. O que é que isso corrobora? O aumento das citocinas e uma produção menor de interferons. Lembrando que os interferons elas são aquelas moléculas que nos protegem das infecções virais, que conferem ali o estado de proteção antiviral às células epiteliais e às células de defesa. Então é observado que o SARS-CoV-2 ele induz uma produção menor de defesas e, em contrapartida, um aumento da produção de citocinas. Esse aumento da produção de citocinas vai levar, portanto, ao que a gente conhece como a tempestade de citocinas que eu falei anteriormente. O que não ocorre, em contrapartida, nas viroses respiratórias comuns. Então, isso explica, ao menos em parte, por que que o SARS-CoV-2 ele é capaz de induzir uma síndrome respiratória bem mais grave em alguns pacientes acometidos de Covid-19. Então, a produção dessas citocinas, essa tempestade de citocinas, ela vai levar, portanto, à inflamação severa do tecido pulmonar nos casos de pacientes com a síndrome aguda respiratória severa. Isso pode ser observado também através de tomografia nesses pacientes. Aqui nas setas amarelas, nós podemos perceber a extensão do dano que aconteceu nesse tecido pulmonar, causado pela essa hiperinflamação. Esse aspecto ele é observado na tomografia como um aspecto vítreo, um pouco mais claro. Então, isso representa, portanto, o dano tecidual que aconteceu nesse indivíduo, levando, portanto, ao clínico a definir a melhor estratégia de tratamento, podendo, portanto, esse paciente ser levado diretamente à intubação para respiração mecânica. Quando comparado a outros vírus que causam infecções respiratórias, nós podemos perceber que a Covid-19 ela possui aí algo em torno de 3,4% de fatalidade, o que é relativamente baixo se a gente compara, por exemplo, o SARS-CoV do tipo 1, né, o SARS inicial, que tem em torno de 10% de fatalidade, e ao MERS, que tem uma taxa de mortalidade altíssima, de 34%. No entanto, a Covid-19 ela está bem distante também daquelas gripes, daqueles resfriados sazonais, os resfriados comuns, onde a taxa de mortalidade ela beira em torno de 0,1%. Então a Covid-19 ela tem sim uma grande significância clínica dada a sua taxa de mortalidade. A transmissão do novo coronavírus ela se dá através de gotículas de saliva, do espirro, da tosse e da produção de muco ou catarro. Através do contato entre as pessoas, como por exemplo o toque, o aperto das mãos, abraço, contato próximo e também o compartilhamento de objetos de superfície, o vírus ele pode ser transmitido para outras pessoas. Vale salientar que a transmissão desse novo vírus ainda não é inteiramente elucidada. Existe, por exemplo, algumas pessoas, alguns pesquisadores, que acreditam que isso não aconteça através de superfícies, ou mesmo que essa transmissão ela possa acontecer, por exemplo, através de contato orofecal.
ou ainda por transmissão sanguínea. Entretanto, todos esses dados, esses estudos ainda são muito recentes e ainda não se chegou a um consenso total sobre a forma de transmissão do novo coronavírus. O que se admite, e que inclusive é adotado pelo Ministério da Saúde, é que, como esse vírus ele possui características muito semelhantes àqueles outros vírus da família coronavírus que causam resfriados e causam a SARS, então acredita-se que a sua forma de transmissão ela venha a ser semelhante, portanto, a esses outros. O que é fato, e nós sabemos com certeza, é que o distanciamento e o uso de máscaras, ela de fato ela ameniza bastante de forma de sobremaneira a transmissão e a infectividade do SARS-CoV-2. Como nós podemos observar nesse trabalho que foi publicado na Lancet, pessoas que adotam distanciamento de 1 metro ou mais, elas têm uma probabilidade bem inferior daquelas de transmissão do vírus dentre aquelas que estão em proximidade. Ainda que as pessoas que usam máscaras e também proteções oculares, como por exemplo o face shield, essas pessoas elas também ficam bem mais protegidas do que quando elas estão expostas. Então todas essas características elas remetem bastante àquelas infecções virais de vírus respiratórios comuns. Nesse trabalho interessante publicado por Wei em 2020, ele sugere distintas rotas de transmissão do novo coronavírus, que pode ser dada através do ar, em curta, média ou até mesmo em longa distância. A transmissão a curta distância ela acontece principalmente pela transmissão de gotículas lançadas pelo hospedeiro, gotículas essas de grande a médio tamanho. No entanto, a transmissão a longa distância ela também pode acontecer através da transmissão de aerossóis. Os aerossóis são pequenas gotículas menores do que 5 micrômetros de diâmetro e que são, portanto, responsáveis por essa transmissão aérea, quando há um fluxo de ar e o indivíduo possa ser infectado quando ele aspira esse ar que está contendo essas partículas de aerossóis suspensas no ar. Os autores sugerem também que essa transmissão ela pode acontecer pelo contato de fomitos. Fomitos são, na verdade, superfícies. Essas superfícies contaminadas por essas gotículas. Então, em resumo, nesse trabalho, os autores eles sugerem que a transmissão do novo coronavírus ela pode ser dada não apenas a curta distância, que é o que nós conhecemos e ouvimos tanto falar no noticiário, entre 1 a 2 metros, mas também ela pode acontecer a longa distância. Vale salientar que esse trabalho ele não foi possível demonstrar isso de uma forma experimental. Exatamente como os autores falam, dada a dificuldade que é de se observar essa transmissão aérea do vírus através dessas gotículas. Então não foi possível comprovar essas sugestões. Trabalho necessitando, portanto, de maiores comprovações no futuro. Qual a estabilidade do SARS-CoV-2 nessas superfícies? Dormalen, em 2020, eles publicaram um trabalho bem interessante, onde foi avaliado a estabilidade desses vírus em diferentes condições, em diferentes superfícies. Então, os autores demonstraram que o vírus ele permanece na sua forma infectante, vale salientar que o vírus está infectante, na forma de aerossóis, ou seja, em partículas suspensas no ar, ele permanece infectante por mais de 3 horas ali no ar. Então, se você imaginar que um indivíduo ele espirrou em um ambiente, aquele ambiente é fechado, é esperado que esse vírus que está ali suspenso no ar,
ele dure até mais de 3 horas na sua forma infectante. Em superfícies, como por exemplo no cobre, no papelão, no inox, em superfícies plásticas, o vírus ele também tem uma certa estabilidade. Essa estabilidade ela dura aí mais de, por exemplo, 4 a 5 horas, até mais em superfícies plásticas, como por exemplo, ele pode durar até mais de um dia até na sua forma infectante. Assim como também em talheres, por exemplo, de inox. Então, tudo isso demonstra que essas superfícies, se elas tiverem sido contaminadas por gotículas contendo o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, e essa pessoa, alguma pessoa entre em contato e leve aquela gotícula para o olho, ou superfícies mucosas, ou o nariz, ou a boca, ela pode ser infectada. Vale salientar que esse trabalho ele não demonstrou se essas pessoas elas foram infectadas. Ele apenas demonstra a estabilidade desses vírus nessas diferentes superfícies. Então, tudo leva a crer que a infecção, a transmissão do vírus, ela pode ser dada por meio dessas superfícies. Ao menos é o que nós temos de concreto até o momento. É claro que, para comprovar isso, são necessários mais estudos. Lembrando sempre, esse vírus, essa doença é uma doença nova, é uma doença recente. Então, muita coisa ainda tem que ser estudada para que a gente tenha uma comprovação exata de tudo isso que nós temos falado. Quando nós falamos de transmissão do vírus, é bom entender, convém entender, o que significa o valor de R0. O R0 nada mais é do que uma média estipulada através de estudos epidemiológicos. Então, é um valor que vai te dizer quantos indivíduos eles podem ser infectados a partir de um indivíduo positivo para um determinado vírus. Lembrando que esse valor ele não é uma constante, ele sofre variações. E essas variações elas vão depender diretamente da taxa de interação de hospedeiros. Ou, por exemplo, da presença de vacinas e de imunógenos que aqueles hospedeiros eles vão estar sujeitos. Então, o que nós temos aqui, quando o R0 ele é igual a 1, então nós temos uma situação de uma transmissão estável. O que é que isso quer dizer? Um R0 igual a 1 quer dizer que uma pessoa infectada ela é capaz de infectar apenas mais uma pessoa. Um R0 maior do que 1 significa que a transmissão está acontecendo de forma exponencial. Ou seja, uma pessoa infectada ela vai ser capaz de transmitir a doença para mais de uma pessoa. Então, a gente entende que, a partir disso, pode-se acontecer uma transmissão exponencial. Lógico, lembrando que isso depende da taxa de interação entre os hospedeiros. É por isso que o isolamento social ela é uma situação imprescindível quando nós ainda não temos vacinas ou formas de tratamento disponíveis ainda. A transmissão ela vai estar controlada apenas quando o valor de R0 ele for menor do que 1. Ou seja, uma pessoa ela não é capaz mais de transmitir aquele vírus para uma outra pessoa. E a transmissão ela não acontece mais entre indivíduos. Essa é a situação desejável. Antes da gente pensar, por exemplo, na diminuição do isolamento social. Dito isso, então, quando nós entendemos o valor de R0, agora nós podemos comparar, portanto, a Covid-19 frente a outros vírus ou a outras doenças respiratórias causadas por vírus, como, por exemplo, o H1N1, o SARS e o MERS. Além disso, o vírus também, o Ebola, que não é uma doença respiratória, mas é uma doença que causa séria gravidade e é causada também por vírus. Então, e é altamente contagiosa. Então, nós percebemos que a Covid-19
dados aí de fevereiro, né? Ou seja, não estão tão atualizados, isso pode variar. Foi medido que o R0 da Covid-19 ela estaria situando aí entre 2 e 2,5. Eu já vi trabalhos que demonstraram, por exemplo, que esse R0 ele estaria até acima de 3, e outros trabalhos que mostraram até que estava menos do que isso. Mas o que eu tenho percebido é que esse valor ele segue mais ou menos essa média entre 2 e 2,5. Já o H1N1 ele tem um R0 de 1,2 até 1,6. O SARS-1 ele tem um R0 de 2 a 4, enquanto que o MERS ela possui aí um R0 entre 2,5 até 7. Então, nós podemos perceber que a Covid-19, o que se entendia anteriormente, era que era um vírus que era pouco transmitido. Na verdade, isso não acontece. Cada pessoa infectada por Covid-19, ela pode transmitir o seu vírus até aproximadamente aí 2 pessoas a mais. Então, a partir desses valores de R0, é que nós vamos entender quando é que vai ser o período ideal para o término do isolamento social. Além disso, nós devemos conhecer também a capacidade do sistema de saúde daquele local, daquela região. Enquanto uma epidemia está acontecendo com R0 acima de 1, isso quer dizer que o seu crescimento ela ainda acontece de uma forma exponencial e fora de controle. Enquanto não houver tratamento ou vacina disponível, a única forma de achatar essa curva, ou seja, reduzir esse pico, é somente através do isolamento social. Através do isolamento das pessoas é que essa taxa de transmissão de um vírus é que ela vai poder ser reduzida. Ou seja, se o vírus ele está com a taxa R0 acima de 1, ela vai ser reduzida aí a valores mais próximos de 1 possíveis, né? Graças aí, então, ao impedimento do contato entre as pessoas. Então, com o achatamento dessa curva e a redução do número de indivíduos infectados e a disponibilidade do sistema de atendimento aos pacientes acometidos com Covid-19, é que vai ser possível, portanto, a gente pensar na liberação do isolamento social. O Brasil hoje ele enfrenta esse dilema. Será que estamos realmente preparados para acabar com o isolamento social? Alguns pesquisadores têm dito que a curva no Brasil ela tem acontecido uma tendência ao achatamento. Entretanto, outras pessoas elas dizem que ainda está fora de controle. Com isso, terminamos a nossa aula introdutória sobre a Covid-19. Então, eu gostaria de disponibilizar a bibliografia que foi utilizada como base para a aula de hoje. Lembrando que todos esses artigos eles se encontram disponíveis gratuitamente online e também serão disponibilizados por nós, professores, a todos os discentes do nosso curso. Gostaria de agradecer a atenção e disponibilizar para vocês dúvidas, caso vocês venham a ter. Podem me mandar um e-mail. Obrigado e até a próxima.